Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Sempre falar sobre neurociência é sempre muito bom, né? E para uma plateia que aparentemente parece muito entusiasmada com o tema, fica melhor ainda. E vamos lá, temos alguns minutos, uma hora mais ou menos, adiante para a gente conversar bastante sobre tomada de decisão. Muito bom. Esse foi o tema escolhido pelo Dr. Leonardo. É um tema que, para mim, também é muito fascinante, porque, como vocês bem sabem, eu sempre falo, coloco aquele slide para quem já viu minhas aulas, né? Que a mente precede todos os fenômenos. Tudo tem origem na mente. A mente é o mais importante. Essa é uma opinião minha, né? Então, a gente vem trazer aqui um olhar de um médico e neurocirurgião. Então, eu vou dar uma lida no currículo do Dr. Leonardo, o currículo resumido, viu? Porque se for ler mesmo, vai ocupar metade do tempo todo nossa aqui, de tão extenso que é esse menino, o que ele já fez. Então, o doutor Leonardo Faria é médico pela Universidade Federal de Uberlândia, também neurocirurgião pela mesma universidade, sendo sócio titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Ele é CEO da empresa Neurocirurgiões do Triângulo, uma empresa local ali do Alto Paraíba. E aí, vou começar a dizer o que interessa. Ele é pós-graduado em neurociências do comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, que está tendo um curso bastante legal, com vários nomes internacionais. Ele também é empreendedor digital, certificado pela Singularity University, com imersão no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Olha que incrível! E ele vai falar um pouquinho do congresso, um congresso que ele está organizando aqui na sua terceira edição. Dr. Leonardo também é criador do portal Meu Cérebro, que é referência em países de língua portuguesa quando a gente fala de cérebro humano. Ele é CEO do My Brain University, primeira universidade inteiramente digital sobre o cérebro. Portanto, ele é um dos inovadores da América Latina sobre isso. Olha só quem eu chamei para dar aula para vocês hoje. Atualmente, conta com 250 mil seguidores nas mídias sociais e mais de 6 milhões de visualizações de páginas desde a sua criação. Incrível isso. Vencedor do segundo prêmio do Triângulo de Jornalismo, Renata Neiva, na categoria Proposta Empreendedora. E, por fim, é idealizador dessa que é a terceira edição do Congresso Online Meu Cérebro, né? Com a cunha Comece. O maior evento inteiramente online sobre o cérebro e neurociências já realizado no Brasil, e é mentor, então, na My Brain University. Pessoal, estou cansado já de falar o currículo dele, hein? Olha que beleza. Então, é um cara da mais alta estirpe para falar para vocês. Eu tenho a honra de ter sido chamado para ser um dos palestrantes nesse congresso. Ele vai divulgar, é um congresso incrível, com mais de 30 nomes, né? Bom, já falei demais, eu sei que vocês estão loucos para ouvir o Dr. Leonardo. Doutor Leonardo, a sala é sua, faça o que o senhor sabe fazer de melhor, que é dar aula, além de outras coisas, é claro. Muito bem-vindos, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, Marcelo. Eu vou compartilhar já a tela aqui, trouxe uns slides para a gente seguir, tá? O nosso fluxo aqui de conversa. Só um pouquinho. Interromper aqui que não deu muito certo, não. Peraí. Mas vai dar, porque a gente já testou e deu certo, portanto, a gente está sossegado, que é uma coisa ali pontualzinha. Deixa eu achar de novo aqui, porque sumiu a aula aqui que estava aberta, só um pouquinho. Imagina.
Já Temos achei, diversos então. psicólogos no grupo hoje, terapeutas, profissionais da área da saúde. Agora sim. Todo mundo enxergando Perfeito, direitinho o slide? muito bom. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então o tema de hoje que eu escolhi para conversar com vocês é a tomada de decisão, né? Essa aula chamada O Cérebro das Decisões. A tomada de decisão é uma função cognitiva complexa, né? Que ela vai depender muito do funcionamento de áreas terciárias, de áreas muito nobres do nosso cérebro, né? A gente pode dizer, sem medo de errar, que talvez os processos mentais eles subsidem aí nessa região onde as decisões são tomadas, né? Uma região muito pré-frontal, uma região anterior do cérebro, evolutivamente muito recente. Então, vamos seguir para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Bom, a nossa aula ela vai passar sobre uma abordagem que eu chamo de muitas decisões, uma parte mais introdutória, a tomada de decisão em si, um viés básico sobre a tomada de decisão que eu gosto de abordar, por que tomar boas decisões é importante, né? Se as decisões são influenciadas ou não, a relação entre emoção e tomada de decisão, alguns processos que eu também costumo falar, que é a fadiga de decisão, o que seria isso, tá? A gente vai abordar a nossa capacidade, o nosso automatismo em relação à tomada de decisão. Será que a tomada de decisão é um processo que a gente tem controle sobre ele ou ele ocorre de forma espontânea no nosso cérebro, né? Um pouco de neuroanatomia para tentar entregar um substrato anatômico para esse processo, para vocês entenderem. Decisão e livre-arbítrio e depois a gente vai abordar um pouco se é possível a gente melhorar essa tomada de decisão e de que forma, né? E a gente encerra depois por um bate-papo, mas vocês fiquem à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa muito específica no decorrer da palestra, fiquem à vontade para me interromper. Bom, começando, né? Quantas decisões vocês acreditam que a gente é capaz de tomar em um único dia, né? Menos de 10, 50, 100? Será que a gente toma muitas decisões, uma ou duas, né? Uma primeira reflexão para vocês já começarem a pensar. Isso aqui é uma estimativa muito pouco... não é uma estimativa tão científica, porque é muito difícil a gente conseguir fazer um estudo científico para revelar quantas decisões o cérebro toma, porque a gente vai partir de um pressuposto de que nem sempre as decisões são processos conscientes, né? Isso a gente vai abordar um pouco melhor. Tem muitas decisões, que eu chamo de microdecisões, são tomadas a todo momento pelo nosso organismo de forma automática. E alguns estudiosos, eles relataram em artigos, mas em artigos de opinião, de certa forma, que o cérebro ele é capaz de tomar em torno de 35 mil decisões por dia. É um número muito, muito, muito alto, né? Que acho que vocês não imaginavam que seria tão elevado assim. Se a gente descontar as horas do sono, seria mais ou menos 2.000 decisões por hora, ou seja, uma decisão a cada 2 segundos. Ou seja, vocês estão aqui me escutando palestrar e o cérebro tomou várias decisões, né? Seja uma decisão de equilibrar um ligamento do joelho na mudança de posição, seja uma decisão de virar os olhos de forma inconsciente para um canto da tela. Então, são muitas e muitas decisões, né? É lógico, existe uma definição de decisão complexa, que é a que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, que difere um pouco dessa automática que eu me referi há pouco. Nos 3 minutos iniciais de apresentação, de forma geral, então, cada um já teria tomado aproximadamente 90 decisões, né? Parece muito pouco científico, muito pouco real isso, né? É contra a nossa intuição. Mas vamos lá tentar entender um pouco mais isso. Será que o cérebro, então, já que são várias e várias decisões, será que essas decisões ocorrem de forma encarrilhada, em sequência? Ou seja, será que as decisões são sempre complexas, né? Já que são tantas por dia? E será que toda decisão que a gente toma ela é importante? E aqui tem uma palavra que eu gosto de abordar, que é a questão do automatismo, né? O automatismo ele é muito importante porque ele vai entregar para a gente a possibilidade de tomar um número enorme de decisões. Tá? Só desculpa um pouquinho, o cachorrinho está latindo aqui, não sei se vocês estão escutando aí. Está escutando, né, um pouquinho. Vamos ver se ele vai deixar eu dar a palestra aqui, mas vamos lá.
Então, assim, um evento muito importante que acontece no nosso cérebro é a questão do automatismo. Com esse processo de automatismo, é possível que a gente tome essa quantidade enorme de decisões por dia. Porque se a gente tivesse que puxar conscientemente cada um desses processos para tomar uma decisão, ficaria inviável, tanto do ponto de vista temporal, como do ponto de vista energético do cérebro. A gente vai falar isso mais adiante. Bom, esse aqui já é um estudo mais objetivo, de 2007, em que ele mostrou, de forma específica, foi feita uma contagem, né, uma avaliação mais objetiva, em que se identificou que são tomadas cerca de 220 decisões apenas sobre comida todos os dias, para mostrar que o número já é muito grande, né, em algo relacionado à comida. O tanto que isso é importante, a nossa decisão em relação à alimentação, tanto que a gente vai receber influências, né, no decorrer disso, apenas sobre um tipo um aspecto aqui, né? Então, são muitas decisões. E a gente toma consciência apenas de uma fração dessas decisões que a gente toma. A maior parte delas fica velada no nosso inconsciente ou subconsciente. Ou a gente não está consciente de como esse ambiente do nosso entorno influencia essas decisões, ou muitas vezes a gente não está disposto a reconhecer isso. Que existe um automatismo, na verdade, que a gente às vezes está mais à mercê dos eventos, né, do que propriamente a gente seria dono da nossa própria razão, né? Então, eu acho que é um balanço aí que a gente precisa aprimorar para entender. Essa é uma visão um pouco empírica da formação do conteúdo mental. Às vezes vocês podem discordar, né, pensar uma visão mais racional, de que a gente é o agente dessa tomada de decisão, mas muitas vezes, talvez, essa decisão começa lá em estímulos externos e elas são interpretadas pelo nosso cérebro e acabam resultando em uma decisão, né, através de um pequeno estímulo que veio ali do meio. E quando a gente vai falar de algumas definições mais práticas, então, decisão é um termo um pouco abstrato, é um evento cognitivo de seleção, ou seja, então toda decisão ela vai significar uma seleção de algo em relação a um grupo de opções, né, um conjunto de alternativas. E a tomada de decisão, né, já é um termo que vai remeter mais a um comportamento adaptativo, já envolve mais uma questão neurobiológica. Vai considerar diversas variáveis, essas variáveis podem ser estímulos externos, podem ser estímulos do próprio organismo, né, e vai levar um curso de ação, que é a parte executiva dessa tomada de decisão, né. Então, frequentemente vai envolver opções também, tá? E o estudo da tomada de decisão, ele é transdisciplinar, ou seja, vai envolver a confluência de várias disciplinas em conjunto. Então, a psicologia já estudou esse processo, a economia já estudou esse processo, a neurocirurgia, a neurologia, a psicopedagogia, outras áreas do comportamento, né, já estudaram a tomada de decisão e, portanto, ela é uma área, não é só multidisciplinar, é transdisciplinar, onde há troca de conhecimento entre esses especialistas. Existe uma abordagem, quando a gente fala em tomada de decisão, que é a abordagem normativa, ou prescritiva ou racional. O que ela quer dizer? É uma abordagem de que existe uma escolha ideal. Sempre quando a gente fala em tomar decisão, a gente acredita que existe uma capacidade do cérebro de sempre escolher a melhor opção, porque ele tem uma capacidade de avaliação holística, ele consegue ter uma cognição ilimitada em relação ao que está acontecendo, e ele é sempre coerente, né? Então, essa é essa abordagem normativa. E nas últimas décadas, essa abordagem foi dando espaço para teorias mais representativas do que realmente acontece no cérebro. Aí surgiu, por exemplo, a abordagem prospectiva ou irracional, falando que a cognição ela é limitada, que a gente é incapaz de abordar todas as variáveis que vão estar ao nosso redor para tomar uma decisão e que existe uma influência marcante do ambiente nessa tomada de decisão. Tem dois profissionais, dois especialistas, que são nomes importantíssimos nessa questão, que é o psicólogo Daniel Kahneman, né, que tem um livro Rápido e Devagar, não sei se vocês já leram esse livro, é muito interessante. Ele ganhou o Nobel de Economia em 2002 e foi um dos primeiros a falar que a tomada de decisão ela era irracional por base, que ela não tem essa capacidade holística de interpretar todos os fatos, né? E mais recentemente, a gente tem o economista Richard Thaler, que também é um seguidor do Kahneman
ganhou o Nobel de Economia em 2017, e esse era economista mesmo, né? E ele também tinha essa abordagem prospectiva ou irracional em relação à tomada de decisão. Bom, quando a gente fala desse viés básico decisório, o que a gente leva em consideração, né? Isso aqui é uma... Eu coloco isso aqui para a gente fazer uma reflexão bem simples sobre os dois comportamentos básicos do ser humano. Um é a evitação e o outro é a repetição. De maneira geral, a dor é um fenômeno que vai levar à evitação. E, de outro lado, a repetição, prazer, né? Então, toda decisão ela vai estar cunhada nesse binômio, nesse processo, entre ir atrás de alguma coisa ou se afastar de alguma coisa. Lembre-se daquelas bactérias, né, primordiais na evolução, em que elas emitiam prolongamentos para abraçar um alimento, ou então elas se afastavam quando o meio não era propício quimicamente. Então, esse comportamento de ir em direção a e de ir contrariamente é o viés básico do processo de decisão, né? Então, ele vai controlar, de certa forma, toda a tomada de decisão. É lógico, quando o cérebro evoluiu, ele ficou mais complexo, isso não ficou tão simples da gente perceber, né, em relação a esse binômio aí. E aí a gente vê como alguns processos afetam a neurobiologia, ou seja, afetam o cérebro e, por conseguinte, afetam a tomada de decisão. A dor crônica, por exemplo, o processo, ou seja, a dor ela deixa de ser um sintoma e ela passa a ser uma doença, ela afeta o cérebro e afeta o córtex pré-frontal, que é a área mais relacionada com a tomada de decisão. Então, a gente vê que afecções do cérebro afetam a tomada de decisão, né? Existe um substrato, uma neurobiologia bem clara nesse sentido aí. Outro ponto que também remete a essa questão neurobiológica é esse estudo aqui, por exemplo, de 2013, ele fala que a dependência química, que é uma desordem que vai atrapalhar a tomar decisão como um todo, né? Ela afeta também a região pré-frontal, ela afeta a neurobiologia do cérebro, né? Então, muitos autores consideram, por exemplo, a dependência química como uma desordem do processo de tomada de decisão. Isso é muito claro quando a gente percebe que os dependentes, né, eles têm uma dificuldade muito grande em tomar decisões, né? Isso é muito claro para a gente. E por que tomar boas decisões, né? Qual que é o sentido disso? Acho que é muito claro que é aumentar as chances de sobrevivência. Nós tomamos boas decisões para que a gente tenha um comportamento mais adequado, mais elaborado e consiga mais chances de sobrevivência no nosso meio, né? Então, basicamente é isso. E aí, alguns estudos até tentaram investigar essa importância de uma boa capacidade de tomar decisão. Esse aqui, por exemplo, mostrou que numa população de idosos, né, a dificuldade de tomar decisões aumentou o risco, aumentou a mortalidade, o risco de morte em 4 vezes, né? Então, isso é muito claro também. Quando as pessoas não tomam boas decisões, elas ficam mais sujeitas ao risco, né? Risco de morrer, etc. Bom, e eu falei para vocês também que o processo de tomar decisão, ele é um processo extremamente influenciado. E são várias as questões ou os estímulos que podem influenciar a tomada de decisão. Basicamente, eu dividi em quatro grupos aqui, né? Então, a memória, ela é o arquivo cerebral, todas as memórias que a gente tem são os arquivos cerebrais que vão ser a base de uma tomada de decisão, né? A gente toma decisão baseada no que a gente já aprendeu. Então, as memórias vão ter esse papel. As memórias de todo tipo possível, né? As emoções têm um papel muito importante na tomada de decisão. Elas vão dar mais ênfase em relação a determinado tipo de possibilidade nesse processo, né? Elas vão conferir ou não motivação no processo de tomar decisão, então também são muito importantes. O ambiente, como havia falado, então, os estímulos que provêm do ambiente são decisivos no processo de tomar decisão, né? E as pessoas. Eu costumo dizer que não existe nenhum tipo de estímulo mais complexo, né, e rico do que a convivência com outro cérebro. Então, as pessoas, elas são uma fonte inesgotável de estímulos e, com certeza, vão influenciar a nossa tomada de decisão. Então, é basicamente o cérebro e os estímulos, né, que vão fazer uma associação e influenciar a nossa tomada de decisão.
esse palestrante famoso, né, o Anthony Robbins, ele fala que nós não somos impulsionados pela realidade, mas por nossa percepção da realidade, né? Então, quando a gente fala de estímulos, muitas vezes não são os fatos em si que vão influenciar a nossa tomada de decisão, mas é como a gente percebe esses fatos, né? E isso vai depender muito das memórias que a gente tem, dos nossos aprendizados prévios. Então, é importante que para que a gente tome uma decisão melhor no segundo momento, que a gente tenha uma formação de conhecimento adequada, né, ao longo da vida. E isso vai fazendo com que a gente cada vez mais consiga tomar decisões mais acertadas. E como é tão complexo esse assunto, né, que a gente tem muitos estímulos que a gente ignora no nosso meio. Para vocês terem uma ideia de como somos influenciados e não nos damos conta disso, né? Esse estudo mostra, por exemplo, que investidores, né, uma coisa bem econômica, eles investem mais em dias ensolarados, né? Isso foi feito assim, mostrou uma relação muito clara. Então, nós somos estimulados, influenciados por aspectos da natureza que a gente acha que são corriqueiros ou irrelevantes. Isso ocorre a todo momento. Bom, e aqui essa chargezinha mostra uma pergunta, né, que eu faço para vocês. Quem toma nossas decisões, né? Será que a gente tem esse nível de autonomia, né? Nós realmente somos a base do nosso comportamento, ou existe alguma parte dentro do nosso cérebro que é como se fosse o cavaleiro sobre as rédeas e que controla todo o cérebro, né? Então, é uma pergunta difícil, é uma pergunta muito filosófica, e eu vejo que vocês aqui do Mind Club gostam dessa questão filosófica, a gente pode debater depois, né? Quem toma nossas decisões? Somos nós mesmos? É a mente como algo, uma entidade separada do nosso cérebro, né? É o cérebro na crueza da sua organicidade? Então, a gente vai depois debater um pouco sobre isso. Esse estudo aqui é muito interessante, porque ele fala para a gente essa questão da inconsciência, como ela é marcante no processo de tomada de decisão, né? Os pesquisadores, através de exames de neuroimagem, eles conseguiram identificar qual era a opção escolhida em um processo de tomada de decisão antes mesmo daquela pessoa estudada saber qual era a opção dela. Então, assim, existe uma cadeia de eventos no cérebro, né? Um acontecimento neurofisiológico que marca a tomada de decisão antes dela se tornar consciente. E essa cadeia pode ser lida por algum observador externo, né? Ou seja, será que a decisão é tomada e depois que a gente fica consciente dela? Então será que todas as decisões na natureza, na origem delas, elas são inconscientes e depois se tornam conscientes, né? Então também é algo para a gente refletir sobre isso. Alguns problemas relacionados ao processo de decisão, né? Talvez vocês já passaram por algum deles, né? A indecisão, por si só, né? A procrastinação, é quase que uma reverberação mental, né? Onde a gente vai sempre adiando a tomada de decisão. A heurística, que é a busca por atalhos mentais, quando a gente está exposto a um conteúdo cognitivo muito complexo, o cérebro ele gosta de atalhar, né? Ele pega algumas informações, monta uma realidade e toma decisão. Então, é um processo que ocorre também e pode ser um problema em alguns momentos. A questão da aversão à perda, a ingerência de risco, né? Naturalmente, o cérebro tem uma aversão à perda e isso impede ele de ganhar em alguns aspectos, né? E decisões excessivamente inconscientes, né? Ou seja, a gente viver num automatismo completo, isso economiza energia do ponto de vista cerebral, mas eventualmente pode nos deixar muito longe do que acontece de fato na realidade, né? A gente perde um pouco dessa vitalidade na nossa relação com o meio. E tomar decisões é um processo cansativo para o cérebro. É por isso que ele lança mão dessas heurísticas, desses atalhos, porque, como eu comentei no início da palestra, se a todo momento a gente tiver que analisar todas as opções, racionalizar sobre elas, investigar a fundo, puxar na memória, a gente vai esgotar nossos recursos mentais, né? Então, a gente precisa automatizar aquelas decisões que não são decisões vitais a todo momento, né? Isso precisa se tornar um procedimento para o cérebro, né? Daí vem as memórias procedurais, por exemplo, muitas delas motoras, né? E aí, falando um pouquinho sobre a questão da neuroanatomia desse processo, a quantidade de áreas cerebrais envolvidas no processo de tomada de decisão.
é uma vasta gama de áreas corticais, né? Então, a gente tem um córtex pré-frontal, que eu citei para vocês, a gente tem um córtex cingulado anterior, que é um pouco profundo, e ele está muito a ver com a questão, ele tem muito a ver com a questão de identificação do erro, né, na realidade, tá? Algumas áreas subcorticais também envolvidas, como o núcleo accumbens e o subtalâmico, que está bem na profundidade do cérebro, né? E são vários sistemas de neurotransmissores, né? Os mais importantes, por exemplo, o sistema de dopamina, o sistema de serotonina, que são neurotransmissores envolvidos nessa questão de tomada de decisão. Aqui a gente tem um exemplo, né? É uma fatia do nosso cérebro, mostrando ele medialmente, né? Uma visão do meio do cérebro, assim, de um hemisfério. Então, a gente vê algumas dessas áreas relatadas, né? O córtex pré-frontal, aqui principalmente. A gente tem o córtex límbico, alguns gânglios da base, aqui nessa região, algumas áreas do tronco encefálico alto, que seria essa aqui, a área tegmentar ventral. Então, todas elas, de forma interconectada, vão trabalhar no processo de avaliação, de valuation, de cálculo de certeza e de execução do processo de tomada de decisão. E aí, se tiver uma área que a gente possa apontar como mais importante nesse processo, é o córtex pré-frontal, que é essa área que, né, citei várias vezes para vocês. E ela é recente do ponto de vista evolutivo, e ela tem muito a ver com autocontrole, né? Principalmente duas áreas, que é uma área mais profunda e medial, que é o córtex pré-frontal ventromedial, e uma outra mais lateral, que está aqui nessa região, elas interagem para avaliar a tomada de decisão. E aí eu vou mostrar até uma foto para ilustrar, para ficar mais claro para vocês. São áreas muito importantes que talvez a decisão vai estar na relação entre essas duas áreas, né? E aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, seria essa área aqui, que é a área do córtex pré-frontal dorsolateral, e essa área aqui, que é o córtex pré-frontal ventromedial. Uma vai receber toda a carga emocional, que é o conexões com o sistema límbico, principalmente essa aqui interna. E a outra vai receber as aferências, ou seja, as informações sensoriais do meio. Então, ou seja, a decisão ela ocorre na justa posição entre as emoções que chegam e os dados da realidade, os estímulos que vêm, né? Então, essa associação entre essas informações é que vai dar origem ao processo de tomada de decisão, tá? E aí, eu não vou me alongar, ou não vou aprofundar nesse assunto, mas para vocês verem como a tomada de decisão é um processo neurobiologicamente muito complexo, né? Basicamente, a gente a divide em duas partes, que uma é a avaliação e a outra a execução. E eu garanto que muitos de vocês possivelmente entendiam a tomada de decisão como um ato, né? Como só a parte executiva, que seria essa aqui da direita, né? E não é isso que ocorre. A maior parte da tomada de decisão é a parte avaliativa, é a parte de valuation, de dar valor, é de avaliar custos, é de determinar o grau de certeza ou incerteza das opções que estão, né, diante da gente ali. E só então que vai para uma parte executiva, que é o ato em si tomar a decisão, que é a escolha da opção, né? E é muito complexo, envolve vários neurotransmissores, várias áreas cerebrais, cada uma, né, respectivamente aqui. Bom, então, lá nos primórdios da evolução, tomar decisões é um processo que nasceu originalmente reflexo. Então, a princípio, né, essa é a impressão que eu tenho, tomar decisões, quando os seres são cada vez menos evoluídos, é um reflexo. É eu encostar numa agulha que faz retirar o braço ou o dedo, é encostar na chama que faz, né, ter um movimento oposto. E aí, algumas decisões sociais foram ficando complexas à medida que o cérebro também evoluiu. Até o tema do nosso congresso esse ano é cérebro social, onde a gente aborda muito essa questão da complexidade de tomar decisão e outros comportamentos associados. Bom, como tomar melhores decisões, então, né? Então, eu já dei até uma deixa para vocês que eu não vejo outro caminho que não adquirir conhecimento e experiência, aumentar essa bagagem de memórias que a gente armazena no nosso cérebro, né? Para que, quando a gente entra em contato com os estímulos, o leque de opções seja, entre aspas, maior, mas também mais direcionado de acordo com nossas experiências, né? É correr riscos calculados, é se lançar nas experiências do dia a dia para que a gente acumule
mais experiência de fato, né? E treinar o nosso cérebro a tomar decisões. Então, eu costumo dizer que, às vezes, quando a gente procrastina muito, quando a gente não levanta da cadeira muito, né, ou fica ali... o que a gente tem que fazer? É vencer essa inércia. É começar a estar em movimento, tomando decisões encarrilhadas, uma atrás da outra, e essas próprias decisões vão puxando, né, o nosso comportamento, e aí a gente entra numa inércia agora, só com uma inércia de tomar decisão a todo momento, né? E a questão da inteligência emocional também, que é a gente saber gerenciar as emoções, saber interpretar as emoções, né? E saber demonstrar emoções também. Então, acho que tudo isso aí pode ajustar a nossa tomada de decisão para melhor. Então, aqui é só um gráficozinho que eu elaborei, mostrando que quanto mais opções a gente tem, mais difícil tomar a decisão, né? E existe uma limitação cerebral para avaliação. Então, em ambientes muito complexos, onde a gente tem um leque de opções muito grande, então é cansativo para o cérebro. Então, se a gente quer construir um meio mais adequado para que a gente tome decisões, o ideal talvez seja delimitar esse meio, fazer com que esse meio ele nos conduza de forma mais fluida, né, mais coerente, de acordo com o nosso propósito. Bom, então, para encerrar, eu costumo dizer que é isso. Toda decisão ela vai envolver perdas e ganhos, né? Quando a gente seleciona algo, a gente perde todas as opções que tinham ali para a gente avaliar, né? Decidir é abrir mão de algo. Então, desse processo de decisão, para que a gente o aprimore, a gente tem que aprender a delegar, a gente tem que experimentar. O conhecimento é muito importante. Nesse processo, a gente vai importar informações, a gente vai ter que sentir o meio, né? O processo de sistematização vai evitar com que o excesso de opções nos deixe cansado cognitivamente. O autoconhecimento faz parte do processo, né? E ouvir, né, também está aí. Então, basicamente é isso. E aí eu fico à disposição agora, para que a gente bata um papo. E é isso, pessoal. Obrigado. Sensacional, pessoal. Olha só o que o Dr. Leonardo veio falar para a gente hoje. Você consegue parar o compartilhamento, né, Léo? Compartilhei aqui, interrompi aqui agora. Pronto. Isso, Perfeito. olha a carinha de êxtase desse pessoal. Que coisa louca. Já vi que a Tati está babando por isso, Eli mais ainda. O pessoal ávido. Vocês notaram muitos dos conceitos que o Dr. Leonardo trouxe, como a gente viu isso sob outra ótica, né? Até um pouco parecida, tá? Aqui as alunas Tati, Sueli, a Dirce, a Cat, né, Cat? A gente viu isso, e agora, quando a gente tem um médico neurocirurgião com esse olhar, falando das coisas que a gente aprendeu, é uma coisa que complementa e fala, olha, como o nosso caminho está certo. Então, eu gostaria que vocês, se vocês tiverem, né, interagissem e aproveitassem essa oportunidade de conversar com o Dr. Leonardo. Então, para organizar o grupo, pedi para colocar a nossa mãozinha aqui só para a gente não atropelar, tá? Quem quiser conversar, me põe aqui a mão para cima para a gente fazer as perguntas diretamente a ele. Um ponto até interessante, Marcelo, só para puxar já o assunto, é a questão da meditação, né? Que a meditação vai trabalhar justamente essas áreas pré-frontais, e um dos efeitos de meditadores de longo prazo é justamente uma tomada de decisão mais aprimorada, né? Acho interessante isso daí também, que eu não mencionei na palestra, queria mencionar agora. Muito legal. E eu vou dizer que há poucos anos atrás, se você desse essa palestra da mesma forma, não teria subsídios para falar sobre meditação, porque tem vindo crescentemente, né, pesquisas científicas, e os médicos conscientes e absolutamente antenados, como você, por exemplo, hoje já falam, né, de meditação, em especial quando a gente fala de meditação, a gente vem falar de plena atenção, que é a técnica estudada, que tem a ver com decisão, tem tudo a ver com decisão.
Depois eu posso até colocar alguns estudos do Richard Davidson sobre isso. Você já viu, Leonardo, uma pergunta que eu queria começar a fazer para você. Você conhece toda a teoria do David Rock, do cérebro social, do Neuro Leadership Institute? Chegou a ver isso ou não? Eu acho que eu cheguei a ler algo relacionado, mas não conheço profundamente, não. Eu vou depois te dar essa, que é bem legal isso. Não é dele, mas ele que popularizou isso. O cérebro, aliás, é o cérebro social o nome. E eu dei essa aula do cérebro social há 8 anos atrás, no primeiro congresso de neuroliderança do Brasil. Eu falei de mindfulness e cérebro social. E a hora que eu vi o seu tema, eu falei, uau, que magnífico. Sueli, doutor Leonardo está à sua inteira disposição. Bom, são tantas sinapses aqui que aconteceram nos nossos cérebros, né, com todo o conteúdo que a gente já teve do professor Marcelo também, na nossa formação de mindfulness, mas são muitas pontes mesmo que são traçadas e a sua retórica é tão rápida, tão dinâmica, que é muito gostoso de escutar isso de uma forma tão assertiva e clara. O que ficou bastante, assim, evidente para mim é como uma mente bem treinada toma melhores decisões, né? Então, até um processo econômico do cérebro, você ter uma mente bem treinada, né? Porque você consegue fazer atalhos mais rápidos, encontrar soluções mais rápidas, e isso é permeado de memórias, de emoções, mas também do muito treino, né? Muito treino de você querer ter esse cérebro mais sharp, né? Que a gente treina bastante no mindfulness. E aí, quando você fala também de dependência, né? Cérebros dependentes, como de dependentes químicos, como eles procrastinam, como eles não conseguem tomar decisões claras, né? E isso a gente faz uma correlação com o mindfulness quando a gente fala de apego. Por que é importante desapegar das coisas? Né? Não sei se faz sentido, Marcelo, o que eu estou falando, mas eu fiz uma ponte direta com o apego e porque é importante a gente desapegar das coisas e não ficar procrastinando, né? Enfim, remoendo coisas. Mas foi isso, o meu cérebro está todo iluminado com várias pontes. Adorei, professor Leonardo, doutor Leonardo, e vou atrás de você e vou querer saber mais também da Brain University. Muito obrigada. Ah, legal. É Sueli, né? Legal, Sueli. Eu gosto de falar também assim que o processo de atenção, por si só, ele é um processo de tomar decisão também. Ele é o começo do processo, porque quando a atenção, o que é, na verdade? A atenção é você focar o seu esforço cognitivo em um determinado objeto ou um estímulo em detrimento de outros, né? Então, é um processo de decisão. É uma decisão de qual estímulo o seu cérebro vai trabalhar naquele momento em detrimento de outros. E aí eu acho que aí o mindfulness ele vai trabalhar muito essa questão da atenção, né? O seu cérebro vai ficar hábil em conseguir direcionar sua atenção de uma forma mais apurada, mais autônoma, né? Então, o processo de decisão vai começar muito bem. Eu também vejo uma relação muito clara nisso daí. É isso aí, pessoal. Realmente, aquele slide, né, Sueli, da evitação que ele coloca, a gente pega a aversão e apego, as bases milenares, né, que a ciência vem trazer com outros nomes, de outra forma, mas É bacana. fabuloso, é fabuloso. Eu acho que é muito legal a gente até poder depois rever a aula dele e fazer um cruzamento Muito. com os conceitos que você trouxe, que a gente fez informação, que dá assim, dá um Dá upgrade um no upgrade. nosso aprendizado. Você sabe que eu queria, antes do Luiz falar, o doutor Leonardo, eu queria te dar um feedback, até como professor agora, na confortável posição de aluno. Eu não lembro, vou ser sincero, eu não lembro a última aula que eu vi nos últimos anos, que foi tão gostosa, eu não vi o tempo passar. A hora que você falou, acabou, eu falei, não. Eu olhei e falei, ele deve estar errado, né? Porque, para mim, passou assim. Eu ali esperando,
foi fabuloso. E você conseguiu passar por Mindful Eating, o que é raro algum médico falar, esse é um tema mais do... O Brian Vincinski, que você citou lá, eu já cito ele desde que ele começou a fazer essas pesquisas com comportamento alimentar, né? E você vem trazer uma referência dessa, você vem trazer prêmio Nobel, você vem trazer neuroliderança junto com você fez um estudo completo. Eu achei brilhante a tua aula, fiquei muito feliz. Luiz Castelo, por favor. Boa tarde. Bom, como você vê que o seu convidado, né, pelo currículo, não é à toa que ele trouxe tudo isso, né? O rapaz sabe. Muito. Então, doutor Leonardo, pergunta o seguinte. Basicamente, no final, né, naquele gráfico que você colocou a respeito, acho que da liberdade, né, quando você tem, que eu entendi assim, você tem muitas opções para tomada de decisão. Isso me lembra aquele pessoal que chega no estacionamento no supermercado, tem várias vagas, e todas livres, uma do lado da outra, e a pessoa fica, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, são todas iguais, né? Qual o cérebro ele consegue pegar alguma informação que auxilia essa tomada de decisão, principalmente quando os elementos são muito iguais? Tem alguma coisa assim que a gente fala, bom, é aqui, não vou perder meu tempo? Obrigado. Então, obrigado pela pergunta, Luiz, né? Então, Luiz, sim, o papel do cérebro, costumo dizer que é justamente preencher as lacunas, né? De algum certo modo, a gente fala até que o cérebro ele é mais preguiçoso do que a gente acha, assim, ele gosta de poupar energia, né? Um movimento que ele faz, que é totalmente nesse sentido, é os processos heurísticos, né? A heurística é justamente isso. O que é a heurística? É não ter capacidade de ver todos os estímulos possíveis, todas as opções possíveis e elaborar atalhos e agilizar a tomar decisão baseado em informações incompletas, né? Então, esse processo heurístico, ele é natural do cérebro. O cérebro faz isso. Por quê? Para que fique viável que ele consiga tomar decisões apenas gastando energia naquelas mais importantes, aquelas que são realmente necessárias, né? As demais, ele vai buscando atalhos e tomando decisões não tão coerentes com os fatos em si, né? E vai acontecendo. Aí a gente tem que ficar de olho só quando essa heurística prejudica a gente em tomar decisões que a gente julga que é alguma coisa e a gente está totalmente ignorante em relação ao que está acontecendo de fato, né? Então, isso é normal. Aquele gráfico que eu fiz é um gráfico autoral que eu tento exemplificar um pouco isso, que quando há muitas opções, a atenção ela tem que se dividir ou ela tem que fazer uma mudança, né, de foco muito rápida a todo momento para conseguir avaliar todos aqueles processos, ainda mais se for uma decisão rápida. Então, se não tiver processo, se não tiver uma trilha, né, o cérebro se perde, ele cansa e aí vai virando uma avalanche, né? Ele cada vez vai ficando pior, a decisão vai ficando menos adequada e ele vai se embolando aí nesse raciocínio. Então, é o meu ponto de vista em relação a isso. Entendi, muito obrigado. Só mais um exemplo, Luiz. Já viu aqueles exercícios que a gente vê na internet direto, quando tem uma imagem que é meio dúbia, que o cérebro ele vai lá e tende a preencher um significado nela. Às vezes parece um cálice, aí você olha, parece que é um perfil de um rosto de uma pessoa. Então, o cérebro, ele não é tão mocinho assim, não. Ele gosta de preencher significado onde não existe, de fato. Entendeu? Obrigado. E aí, eu venho falar uma coisa, Leonardo. Vida real, mulheres, digam se eu estou errado. Fadiga de decisão, joga vocês na Sephora. Vamos ver o que dá. Vocês se perdem. A loja de cosméticos, que é um shopping center com Não, 1 milhão de quando a gente entra nesses lugares, assim, o que o marido falou 1 hora, para nós já foi 3 horas e não passou, sabe? A gente está lá, não está nem aí, e já passou 3 horas, o cara está cansado, a gente acha que ainda falta tempo. É isso. Passou 30 minutos. O seu marido fica 3 horas com você, é o santo. 30 minutos. Né, doutor Leonardo? Menu de restaurante, self-service. Quanto mais opção a gente tiver, maior é a complicação da decisão. E se você, né, tivesse range, né, esse volume de possibilidades à sua frente.
Heloísa, depois Tati e Tânia. Eu queria era mais agradecer, eu achei muito interessante, foi assim uma síntese bem diversificada e muito proveitosa, assim, você pegou vários pontos, realmente foi uma aprendizagem assim condensada, né? E esse ponto que foi falado agora que eu achei, porque é uma coisa que às vezes eu sinto na pele, essa variedade que aumenta, que eu acho que é um exagero do mundo atual, assim, uma variedade que às vezes dificulta nem um extremo nem outro, né? nem não ter opções, mas ter opções demais às vezes dificulta as decisões em todos os níveis. E também, assim, eu também refleti um pouco, porque eu escutei esses dias uma aula sobre depressão, assim, que é um dos motivos, quando uma pessoa está deprimida, que hoje, né, a gente vive num mundo com muitas depressões, que não é o momento bom de tomar uma decisão, né? Então achei muito importante vários pontos que você tocou. E também, eu me lembro até quando eu trabalhava em escola, trabalhava com os adolescentes, e a adolescência é a idade das escolhas, né? É a idade das decisões. E que entra muito, que numa linguagem neurológica, seria esse trabalho, né? No córtex, seria com os valores, a gente falava das sementes, né? Que devem ser plantadas, e que também tem muito a ver com o mindfulness, né? Com a atenção plena, que a gente tanto exercita a mente, como também conteúdos, né, para desenvolver, que eu acho que tem muito, ajuda muito, né, nesse processo de decisão, que nem sempre é muito fácil, né, assim, para a gente sair mais desse automatismo. Então, obrigada e foi muito bom. Legal. Não, Heloísa, você citou 3 pontos, eu vou ver se eu consigo recordar todos, que são muito, muito estudados assim, em relação a tomar decisão e muito importantes. O primeiro, essa questão dos adolescentes, né? A adolescência é um período de maturação das conexões pré-frontais do cérebro. É por isso que os adolescentes, na verdade, o que acontece no cérebro adolescente é justamente uma maturação da tomada de decisão cerebral. O adolescente, ele não toma tantas decisões, mas ele está muito exposto a estímulos e ele vai melhorando o cérebro e aí chega na idade adulta quando isso fica mais ajustado. Então, é um ponto, né? Outro ponto que você citou, essa questão do excesso de estímulos, né? Que cansa. Até eu fiz uma palestra, chamava Neuroambientes, para um congresso de neuroarquitetura, né? E aí, em contraposição, por exemplo, indivíduos idosos, onde eles trabalham com muitos estímulos, isso leva eles à queda, a acidentes domésticos, por exemplo, existe um mecanismo ambiental que chama redundância de estímulos, que é você, por exemplo, um elevador, você colocar um número muito grande dos dígitos, colocar o local do andar bem exposto e, às vezes, duplicar isso 2 vezes para que o estímulo seja reverberado e a decisão seja tomada de forma muito quase que automática, entendeu? Então, é um processo também de mitigar esse excesso de estímulos aí, né? E, com certeza, acho que o grande problema da nossa sociedade é a gente lidar com um computador onde o número de estímulos aqui visuais é inúmero, infindável, né? E a gente esgota cognitivamente e nem sabe, né? A depressão, alguns autores até falam que ela pode ser encarada também como um transtorno de tomada de decisão, em que o cérebro não toma decisão. Ele avalia, rumina e não consegue tomar nenhuma decisão. Eu costumo dizer assim, de uma forma bem, não pseudocientífica, mas uma visão pessoal, é que talvez o caminho para você sair desse processo depressivo, não um transtorno instaurado, é começar a tomar decisões, uma atrás da outra, por menor que seja, é tomar decisões, entendeu? Isso vai acostumando o cérebro a sair dessa ruminação, né? Então, acho que é bem legal o que você comentou aí. Genial. Obrigado, Luísa. Tati? Primeiramente, benditas tomadas de decisões pelo convite feito ao Dr. Leonardo, porque eu acompanho o trabalho, né, nas redes sociais, eu gosto muito da maneira como é apresentada a neurociência como uma linguagem fácil, né? Então, muito grata pela oportunidade. E eu gostei muito do ponto referente à dor crônica, que ela interfere no córtex e interfere na tomada de decisão.
geralmente as pessoas, né, que eu conheço, tenho contato, a dor crônica ela vem acompanhada também de um estado emocional e até de outros transtornos como a depressão, né? E você já meio que me respondeu um pouco dessa ruminação e até eu capto do quanto que o fato do corpo estar doente e as dores levam a pessoa a postergar, inclusive, a efetuar maiores, ampliar as formas de tratamento para sair, né, daquela questão de desafio de saúde. E creio, agora eu compreendo mais o porquê, porque afeta mesmo a tomada de decisão. Mas eu gostei muito e agradeço pela oportunidade. Ah, legal, obrigado. Temos uma fã, então, aí já. Tânia. Oi, boa noite, doutor Leonardo, boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu não sei nem se não for pertinente, obviamente o senhor é o primeiro a dizer que não é. Mas, até onde eu sei, a medicina ainda não chegou num consenso do que é a consciência, né? Onde ela está, como é que ela vem, de onde ela vai, parece que ainda é um patinho feio dentro da medicina isso. E o senhor comentou que foram realizados exames que conseguiram detectar que a tomada de decisão se daria 10 segundos antes de ser a nível de consciência, né? E aí me veio a parte espiritual com relação a isso. Eu não sei se o senhor pode discorrer alguma coisa a respeito, porque, assim, na minha santa ignorância, para mim ficou assim muito não claro, né? Porque eu não sou uma estudiosa no assunto, mas ficou assim essa dúvida: será que essa tomada de decisão anterior ao nível de consciência, será que é a nível espiritual e depois passa para a consciência? Assim, quando a gente vai abordar esses temas assim, principalmente esses temas que são subjetivos por natureza, a gente tem que partir de algumas definições, né? Então, quando o estudo ele fala que aquela decisão foi consciente, a gente tem que entender o que ele quis dizer com consciente ali, né? Então, ali, segundo aquele estudo, foi um relato da decisão pela pessoa, é quase que uma linguagem, entendeu? Então, eles conseguiram, pelo sinal no cérebro, que apareceu um pouquinho antes da decisão em si, conseguir predizer com uma acurácia muito alta qual seria a opção que a pessoa escolheu, entendeu? Pode ser só um atraso, né, em todo o caminho Okay. que fez no cérebro até chegar, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que abrir todo o leque de possibilidades, né? Não dá para fechar, né? Realmente é uma fronteira de conhecimento, né? Eu tenho uma visão um pouco assim, eu tenho uma visão um pouco orgânica, né, até pelo fato de ser neurocirurgião, mas eu não acho que esse orgânico ele diminui os processos. Eu acho que se a gente for investigar ele profundamente, a gente vai chegar num espaço quase que vazio, né? Eu falo pela distância dos átomos mesmo, a gente chega no quase nada ali dentro, e aí a coisa fica meio sem explicação, e a gente precisa de uma teoria própria para que a gente siga adiante com a ciência, né? Então, eu acho que todas as opções estão abertas, e é isso. Não vejo como um Muito erro obrigada. seu ponto de vista, não. Ok, muito obrigada. Muito bom. Vou fazer uma provocação, Leonardo. Eu tenho tido muita inveja nas últimas semanas. Qual que é o tema mesmo da sua palestra do Congresso? Me conta, vamos falar um pouquinho do Congresso agora? Que legal. Exatamente. Não, então, de vez em quando eu gosto de me aventurar por temas assim. Não, eu te falo assim, Marcela, que o papel que eu sempre tive, desde que comecei nas redes sociais, eu gosto de falar que eu comecei quando era um pouco mato, assim, sabe? Não tinha muita coisa, não, sobre ciência. Eu comecei por volta de 2010 a publicar algumas coisas ali no Facebook, né? Até desenvolver um site depois, aí mudou o nome da marca e tudo. E deixa eu só recusar a ligação aqui. E aí, eu sempre gosto de, talvez um dos lemas da minha atuação assim, é tentar encontrar um pouco de substrato orgânico para temas que são muito subjetivos, né? Eu acho que a neurociência tem buscado muito isso, que é explicar com bases neurobiológicas liderança, empatia, comportamento, né, amor,
espiritualidade, várias questões. E aí eu vejo muito pouca coisa sobre inveja, né? Inveja é um tema muito subjetivo, né? O que é inveja? O que existem muitos estudos sobre o assunto, né? Eu não sou um pesquisador no sentido estrito como neurocientista que eu faço, mas eu sou um estudioso e me vejo como um empreendedor nessa divulgação desses conceitos. E aí eu me aventurei nessa palestra do Comércio, que é neurociência da inveja, né? Eu vou abordar aí a inveja. Será que todo mundo tem inveja? Ela é natural? Onde é que ela está no cérebro, né? O que ela significa do ponto de vista cerebral? Eu adianto, todo mundo tem inveja, né? Isso é um fato, né? Então, mas será que a gente consegue manejar ela? Será que a inveja é ruim de fato? Por que ela existe no cérebro? Então, essas aí são algumas das respostas que eu vou tentar buscar com a minha palestra aí no começo, né? E a sua vai falar um tema muito interessante também, que é a questão praticamente você vai falar muito de mindfulness, né, Marcelo? Mas vai envolver muito essa questão do cérebro que está muito conectado, no mundo atual, e como é que a gente consegue, através de algumas técnicas, melhorar isso daí, né? Exatamente. Eu na verdade, eu estou muito interessado na sua palestra, porque eu vi pouca coisa de inveja em neurociência, e esse é o seu talento, né? De poder transformar assuntos interessantes. Quando que vai ser o Comércio e de que forma a gente pode ver isso? Conta para a gente, por favor. Então, o Comércio, né, que é o Congresso Online do CEP, está na 3ª edição. Né? Eu fiz o link está aqui no bate-papo, tá? Eu vou mandar para vocês por e-mail, pelo mail, vocês vão receber tudo. Mas se você quiser já dar uma olhadinha, tá até a foto dele ali, junto com os outros. Aqui no bate-papo está o link. Fala aí, Leonardo. Então, eu fiz a primeira edição em 2019, 2020 fiz a segunda, e esse ano é a 3ª, né? Cada ano foi temático, e esse ano o tema vai ser cérebro social. Eu reúno 30 palestrantes, né, das mais diversas áreas. Então, tem gente da área da neurocirurgia, da psicologia, da neurologia, gente da área da neurociência. Então, assim, é vasto realmente o leque de profissionais que vão participar, e todos em volta desse tema cérebro social. É um evento totalmente online, né? Então, as palestras são previamente gravadas e vão ser disponibilizadas ali do dia 6 ao dia 10 de dezembro. 6 palestras por dia ali durante uma semana, né? Então, é um modelo que a gente conseguiu aí fazer, que foi muito bom o ano passado. A gente já está com 220 inscritos já, ainda faltam 2 semanas para o evento. Então, eu convido vocês, se tiverem interesse, dar uma olhada lá, alguma dúvida, pode me chamar nas redes sociais, todos convidados para participar. Olha, pessoal, vocês me conhecem, né? Assim, eu hoje eu tenho uma posição, felizmente, que eu consigo qualificar as minhas decisões da onde eu falo, qual é o congresso que eu aceito, como eu posso falar e fazer isso. Eu não tive dúvidas quando o Leonardo me chamou, porque realmente é uma referência. Vocês viram, se eu não tivesse falado o currículo dele depois da aula, vocês iam falar, nossa, esse cara é incrível, né? Sem precisar ter falado nada. Mas, de qualquer forma, deem uma olhada, porque além do Dr. Leonardo, tem mais quase 29 palestrantes. Vai ter algum tema que provavelmente te interessa, com certeza. E depois você não vai conseguir mais ver. Então, ou seja, tenta buscar esse conhecimento que eu acho que vale muito a pena, né? Leonardo, eu queria deixar, então, as últimas palavras para que você fechasse aí a sua brilhante participação, além de agradecer. Por favor. Beleza. Não, eu gostaria só de agradecer mesmo, Marcelo, a oportunidade. Me coloco à disposição. É só a gente depois agendar um outro encontro, oportunidade. Eu sempre gosto de conversar sobre neurociência, sobre comportamento humano, né? Se for alguma coisa mais específica sobre neurocirurgia também falo. E é isso, pessoal. Desejo o melhor para todos, e precisando de mim, estou disponível nas redes sociais, só me contatar. Grande abraço. E eu vou também passar as redes sociais dele para vocês poderem ir atrás e ver. Então, todo o trabalho do Dr. Leonardo vai ser replicado por mim, porque amigos desse tipo de naipe a gente tem que, né? E graças a Deus eu tenho tido uma rede de referências de network de altíssima qualidade, vocês viram nos nossos webinários. Então, o Dr. Leonardo só vem trazer e abrilhantar isso. Eu queria agradecer muitíssimo a presença dele, a generosidade do tempo dele,
para nós, essa aula é incrível, e agradecer a cada um de vocês pela presença aqui também na nossa aula de hoje. Tânia, Kátia, Silvana, Patrícia, Tati, Luiz, Cat, Sueli, Dirce, Luísa, Lúcia e Elaine. Muitíssimo obrigado, Leonardo. Que a paz esteja convosco. Até a próxima. Obrigado. Tchau.